Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Mentor Podcast e hoje eu quero trazer para vocês quais são os principais pilares que têm nos permitido romper mais de 1,5 milhão em vendas todos os meses com menos de 30 mil reais investidos em tráfego. E pasmem, eu não quero ir muito para a parte técnica, eu não vou falar aqui de algoritmo, eu não vou aqui falar de funil, mas eu vou falar de uma das principais coisas que mais importa, que é a sua mentalidade. Fato, gente, já dizia Tony Robbins, 80% do sucesso é emocional. E aí eu quero começar falando um pouco sobre autoimagem, principalmente para quem trabalha com alto ticket. A autoimagem é uma das principais coisas que vai te permitir cobrar mais caro. Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu quero te convidar a se inscrever no canal, ativa o sininho, compartilha com as pessoas que você conhece que buscam se tornar pessoas melhores, pessoas que já são mentores ou que buscam se tornar em um mentor, se transformar em um mentor. O foco do podcast é trazer a mentalidade de pessoas, padrões de comportamento e também estratégias, tá? Voltando no conceito de autoimagem, eu acredito que são alguns pontos importantes. O primeiro ponto importante dentro do auto ticket é perceber o quanto que pessoas que enxergam a transformação que ela gera conseguem cobrar mais caro. E aqui está um grande gap, porque muitas pessoas não começam a vender os próprios programas de mentoria, ficam muito tempo matutando, não vão para o campo de batalha, e com isso a pessoa não vê a transformação lá na ponta. E ela não consegue, de fato, sair dessa estagnação. Enquanto que outras pessoas que começam, mesmo que de uma forma um pouco mais simplista, vamos dizer assim, a pessoa começa a gerar movimento, ela começa a fazer venda, ela começa a gerar transformação e isso vai alimentando nela a crença do quanto que ela consegue agregar. Ela começa a ter mais crença tanto em o quanto ela consegue gerar de ROI, de valor ali na ponta para o cliente, mas também ela começa a ter mais crença nela, sobre o quanto ela é boa, o quanto que ela tem de conteúdo para agregar para outras pessoas. Então a gente volta mais uma vez naquele padrão de comportamento, de ação, ter velocidade de decisão, de ação. Tony Robbins fala, né, pessoas de muito sucesso geralmente são pessoas que tomam decisão rápido e demoram para mudar essa decisão. E pessoas que têm normalmente mais fracasso são pessoas que enrolam demais para tomar uma decisão e quando tomam, rapidamente mudam. Então, o primeiro insight é começar a colocar movimento quanto antes para que você vá construindo em você essa autoconfiança, gerando esses primeiros cases e assim você vai construindo quase como uma progressão de carga. É literalmente progressão de carga, você vai aumentando o ticket. Muitas vezes eu falo pro mentorado, eu falo, cara, faz o seguinte, preço inicial, um preço que você fica felizaço de ter vendido e que ao mesmo tempo você fala, caraca, tá barato demais, quem comprar é muito sortudo porque daqui a pouco tá o dobro. E aí normalmente a gente faz uma progressão em que a cada 3 a 5 vendas aumenta um pouco o preço, 3 a 5 vendas aumenta um pouco o preço. Porque você vai construindo de novo essa progressão de carga, tá? Vinculado à questão da autoimagem, além dessa percepção, dessa clareza, dessa segurança de gerar ROI, é o quanto que o próprio mentor se cuida. Você fala assim, Léo, como assim o quanto que o mentor se cuida? Gente, pensa assim comigo, tá? Você comprou um carro novo, ou você tem um cachorro lindo, maravilhoso. Quando você vai dar ração para ele, qual ração você compra? A que tá mais barato? Ou aquela que você vê que é mais natural, que o seu cachorro vai ter mais longevidade, que ele vai poder estar por mais tempo em suas vidas, dos seus filhos, da sua família. Quando você compra um carro diferenciado, você vai no posto sem bandeira qualquer e coloca qualquer gasolina? Não. Por quê? Porque você valoriza aquilo. Ok, então você põe a melhor gasolina, você compra a melhor ração e na hora de você comer, você come o pastel da feira com garapa. Você come o leite com Toddy e bisnaguinha com margarina. Então, quando você começa a ter uma atitude de se valorizar, porque quando você tem tempo para você, quando você se alimenta bem, é porque você se valoriza. E quando você se valoriza, você consegue cobrar mais caro. Pode parecer básico, mas é um fato. No fim das contas, meus amigos e minhas amigas, o se valorizar é o que? Principalmente valorizar o seu autocuidado, então se alimentar bem, descansar bem, você valorizar seu tempo de qualidade. Tudo isso te ajuda a cobrar muito mais caro. Vinculado, obviamente, a estar gerando ROI. Também não adianta ficar o dia inteiro ali né, meditando, comendo salmão e não fazer nada, e não gerar ROI lá na ponta. Mas eu estou trazendo um conjunto de coisas. Terceira coisa muito importante,
E isso eu diria que é uma das coisas mais fortes. Ter atitudes congruentes com aquilo que você está pregando. Então, por exemplo, quando eu tô com um mentorado, cara, e ele tá meio inseguro, meio em cima do muro, eu não tenho grandes dificuldades em ser muito mais firme, muito mais incisivo com ele, por alguns motivos. Primeiro, porque eu sei que aquilo que eu tô falando, que eu vou dar meu melhor, que eu vou ajudar ele, que a gente tem um ecossistema foda, que vai ser diferenciado. Aquilo ali, eu tenho zero de insegurança, porque eu sei que é um fato, eu sei que eu tenho atitudes congruentes com aquilo que eu tô falando. Eu sei o quanto que eu estudo, o quanto que eu busco investir, o quanto que eu busco melhorar, o quanto que eu me desafio, que eu busco me conectar com as pessoas certas. Então eu não tenho dificuldade de cobrar mais caro ou de ser mais incisivo num fechamento, porque eu sei que minhas atitudes são condizentes com aquilo que eu tô falando. Por outro lado, quando você se depara com pessoas que no bastidor são completamente diferentes do que elas falam no palco, essa pessoa ela começa a ter uma certa dificuldade de ser mais incisiva, porque ela sabe que lá no fundo aquilo que ela tá falando para os outros fazerem não é bem o que ela faz. Então, sem dúvida alguma, você ter essa visão integrativa, o como você faz uma coisa revela o como você faz todas as outras, isso é muito forte para você conseguir cobrar mais caro, para você conseguir aumentar a sua taxa de conversão. Para quem não sabe, né, ao longo da minha jornada, eu sou engenheiro civil de formação, fiz a Universidade Federal, depois fui muito focado para a parte comercial, tive uma jornada de representação comercial. Ao longo ali do começo da pandemia, tive um momento de desafio e certa vez eu ouvi algo que fez muito sentido para mim, né, gente? Olha só que interessante. No fim das contas, o dinheiro definitivamente não é a coisa mais importante. Presta atenção nisso, o dinheiro não é a coisa mais importante. Só que a falta de dinheiro prejudica o como que as coisas mais importantes acontecem. Por exemplo, o mais importante é a sua família, é o seu relacionamento com Deus, é você se sentir em paz, é você sentir, enfim, existe um conjunto de coisas que são muito importantes. Se você tem falta de dinheiro, isso prejudica o como essas coisas mais importantes acontecem. Certa vez eu ouvi que é como o oxigênio. Você que tá me ouvindo aqui, você tá pensando para respirar? Você não tá pensando para respirar. Mas tampa a boca e o nariz. Vê por quanto tempo você fica sem pensar no oxigênio. É o tempo todo pensando no oxigênio. Por quê? Porque tá faltando. É a mesma coisa. A partir do momento que a pessoa chega num nível de conquista financeira, ela tende a não precisar ficar pensando a todo momento. Se ela continua pensando a todo momento, ela tá doente. Mas ela tende a não precisar ficar pensando a todo momento na questão financeira. Por quê? Porque é como oxigênio, não tá faltando. Eu lembro uma dada época da minha vida, gente, que eu entrava toda hora na conta pra ver como tava. Se tinha saído alguma venda, como que tava e tal. Todo momento preocupado. Hoje em dia, sei lá, às vezes fica 15 dias que eu esqueço de abrir a conta. Então isso é muito maravilhoso. Busque isso, tá? Outra coisa que eu quero falar é sobre buscar experiências que te permitam expandir a sua mente. Ontem eu tava num evento do Clex Club, né, o Mastermind que eu participo, e aí uma pessoa me falou assim, Léo, mas e aí, cara, eu moro em Brasília, minha vida é maravilhosa lá, minha família tá lá, o que mudou pra você ir para Alphaville? E eu confesso que foram algumas coisas, e eu vou dar o privilégio de vocês pensarem a respeito, tá? Eu sou de São Carlos, uma cidade no interior de São Paulo, minha esposa é de São José do Rio Preto, nós moramos há algum tempo por lá, e nós somos muito unidos com os nossos familiares, com os meus pais, com os pais dela, é maravilhoso. Mas eu confesso pra vocês que ter mudado para Alphaville fez com que a gente colocasse quase que um ponto de inflexão na vida, quase que um ponto de start, daqui pra frente é a nossa família. Sou eu para baixo. A gente continua se conectando, todos os eventos que tem do Clex, da Liga, eu levo meus pais, eles foram pra Buenos Aires, eles vão pra Dubai, pra Disney com a gente, tudo. Maravilhoso. Mas a família, o dia a dia, sou eu, a Mayara, a Isis, o Aron e a Alice e a Milka, que é a cachorra, pra baixo. Entendeu? Então, essa delimitação do que é a sua família, essa mudança geográfica facilita demais, tá? Segunda coisa importante que mudou, velocidade de acesso, né? Então, por exemplo, esse evento que teve ontem, eu não me atentei, era 2 horas da tarde, eu descobri às 11h30 da manhã e eu fui. Se eu tivesse em São José do Rio Preto, teria sido impossível. Quando o Caio veio me falar sobre a Liga, ele falou, Léo, domingo eu tenho uma viagem pra BH de jato, vamos juntos? Era sexta. Se eu tivesse em Rio Preto, as crianças, aquela loucura, não ia dar, entende? Então, me colocar nesse ambiente ajudou demais. Só que a terceira coisa é uma das principais, que é a ambiência, que é elevar a sua barra. Vou dar um exemplo bem tosquinho aqui para vocês, mas para entender, para que vocês entendam de uma forma muito tangível o que eu quero dizer. No fim do ano, nós fomos para a praia com os pais da Mayara, fomos para a praia com os meus pais,
fomos para São Carlos, enfim, a gente ficou quase 20 dias viajando. Nesses quase 20 dias, gente, eu vi menos, presta atenção, em 20 dias eu vi menos de 5 Porsches. Quase 20 dias, aliás. Eu cheguei em Alphaville, em tipo assim, menos de 15 minutos eu já tinha visto os mesmos 5 Porsches e uma Ferrari. Hoje, de manhã, eu saí por 10 minutos de casa, gente. Eu vi uns 8 Porsches e uma Ferrari. Olha que loucura. Então, o que eu tô querendo dizer no fim das contas? É aquela história, né? Se você começa a querer entrar no shape, ter um corpo mais bonito, e você treina numa academia que só tem pessoas que vão lá de vez em quando, você se sente maravilhoso. Se você vai para uma academia de pessoas que buscam mais performance, você fala, caraca, eu preciso melhorar muito. E essa insatisfação positiva, ela é muito importante. Porque no fim das contas, gente, é uma situação sine qua non, é assim, não tem como. Todas as pessoas que eu conheço de muita performance, que crescem e se mantêm crescendo, porque às vezes a pessoa cresce meio que por sorte, né, por um time e tal, mas assim, que crescem e se mantêm crescendo, são pessoas que buscam zona de pressão, são pessoas que buscam se colocar em ambientes de pressão. Então essa mudança de elevar a barra, definitivamente foi uma das coisas principais. Por que eu tô falando tudo isso? Para que você busque isso. Léo, mas eu não posso mudar em Alphaville. Ok, mas busque isso no seu ambiente. Busque se colocar em ambientes que te desconfortam, que te colocam pressão para melhorar. Ai, Léo, mas isso não é... Cara, pelo amor de Deus, sem esse papinho, sabe? De, não pode se pôr pressão, não pode se cobrar. Papinho de fracassado isso. Você precisa, sim, buscar progresso, você precisa buscar progressão de carga. O que você não usa atrofia. O fortalecimento muscular nada mais é o quê? É você colocar um peso, um treino, uma intensidade que você não está habituado. Isso gera ruptura de fibra muscular e na reposição, na reconstrução acontece o crescimento de uma fibra mais forte. Na sua vida é assim também. Busque pelo desconforto. Eu te encorajo aqui a fazer uma lista das coisas que te desafiam e que te travam. Hoje, por exemplo, as pessoas que você se conecta no seu dia a dia, elas dizem mais sobre o resultado que você quer ter, a pessoa que você quer se tornar ou a pessoa que você quer deixar para trás? Tem muita gente que vira o ano, quer construir um ano diferente e continua frequentando os mesmos lugares e as mesmas pessoas. Então, começa a avaliar e listar isso. O que você vai desconectar? Às vezes é um familiar, você não pode desconectar, mas talvez rarear um pouco o contato. E aí, atrelado a tudo isso, essa visão de pressão e tal, uma das melhores formas de você entender o quão palpável tá a sua meta que você colocou para 2025. Léo, 2025 eu vou construir grandes mudanças. Maravilhoso, fico muito feliz por isso, feliz que você está aqui. Mas a minha pergunta é, o quanto que a sua agenda reflete esse resultado que você quer construir? Ontem a gente teve um evento ali, né, com o CEO Latam, da Lacoste, um cara que, performa muito alto, e ele falou muito sobre isso, sobre ele olhar para quais são as prioridades da Lacoste global, e disso ele desdobra para a agenda dele, o quanto que a agenda dele reflete essas prioridades. Então, dentro do que você fez aí de planejamento para o seu ano, seja de cuidar da sua saúde, da sua família, das suas finanças, da carreira paralela que você está construindo como mentor, o quanto que a sua agenda reflete essas prioridades que você colocou no papel, essas prioridades que você falou que você deseja construir. Pensa sobre isso. E outra coisa que eu quero atrelar aqui é o quanto que você tem buscado estudar sobre o que realmente muda o ponteiro para você. Porque é muito comum as pessoas estudarem aquilo que elas gostam, aquilo que é confortável. E aí a pessoa é médica, por exemplo, ela, é arquiteta, e aí ela fica horas e horas e horas estudando mais sobre o conteúdo da pós-graduação. Só que talvez ela já esteja num nível muito bom nessa parte técnica, e o que está faltando, na verdade, é estudar sobre venda. Às vezes não é nem estudar, é colocar em prática sobre venda. Então não adianta ficar batendo cabeça, se aprofundando na parte técnica, você precisa vender. E aí, obviamente, a consistência disso é um dos pontos chaves. Fato. E aí eu bato nessa tecla porque muita gente fala assim, Léo, mas eu não me sinto muito confiante, eu sou inseguro e tudo mais. Maravilhoso. Como construir autoconfiança, meu amigo, minha amiga? Não é meditando, não é, fazendo descarrego. Não. Autoconfiança é construída a partir de pequenas conquistas diárias. O quanto, eu já falei isso no outro episódio, o quanto que as suas metas têm sido tangibilizadas em metas comportamentais. O quanto que as suas metas têm sido tangibilizadas em metas comportamentais. Ponto final.
a sua autoconfiança ela vai acontecer de pequenas conquistas. Eu lembro que eu era inseguro para apresentar, para falar em público com 10 pessoas. Depois eu fiquei inseguro para falar com 80, depois eu fiquei inseguro para falar com 200, depois eu fiquei inseguro para falar com 1000, até que eu tava falando para 10.000 quase, 7.000 pessoas de uma única vez. Só que foi uma progressão de carga. E aí uma coisa muito maravilhosa, acho que eu já falei desse livro para vocês, né? Ele usa que você constrói um pote de autoconfiança, basicamente, né? Então, você tem ali um pote onde você vai depositando as suas conquistas, as coisas que você se desafiou, que você se superou, tudo aquilo vai construindo um pote. Tudo aquilo te ajuda para novas conquistas. O Marcos Paulo fala diferente, né? Ele fala que você vai construindo uma poupança, como se fosse depositando investimentos, autoconfiança. 200 de autoconfiança, 500, 1.000 de autoconfiança, 5.000. A hora que vem um desafio, você paga no Pix. Pô, esse é o desafio que custa 3.000 de autoconfiança. Pô, mas eu tenho 500.000 guardado de autoconfiança. De tantas pequenas conquistas, de tantos pequenos desafios que eu me propus a fazer, eu me superei. E essa visão do me superei não é você pegar e já ter a solução. Pelo contrário, é justamente você ter o padrão de comportamento de fazer o que tem que ser feito, de descobrir, de avançar, de ser antifrágil, de ser resiliente. É isso que te permite construir essa autoconfiança, construir esse inventário de conquistas. Esse inventário te ajuda para novas conquistas todos os dias. Uma das coisas importantes aqui também é você ter focos, né? Então você ir construindo essa autoconfiança muito através de ir mais a fundo nos desafios. Então, por exemplo, a pessoa vai e ela fala assim, não, eu vou fazer tênis, eu vou fazer skate, eu vou fazer surf, eu vou fazer natação, eu vou fazer bicicleta, eu vou fazer academia. Cara, é tanta coisa que nada você vai a fundo. E aí você fica meio que medíocre em tudo. Então ir a fundo em algumas pequenas e poucas coisas, pô, ontem o rapaz da Lacoste tava falando, são 3 a 5 prioridades pro ano de uma empresa multibilionária, entendeu? E aí você vai lá e coloca 50 prioridades pro ano. É óbvio, você vai dissipar toda a sua energia e nada vai a fundo. Então toma muito cuidado para você não dissipar a sua energia. E atrelado a isso, até quando eu falo dissipar a sua energia, não é só nas suas metas e objetivos, mas também nas suas rotinas. Cuidado com multitarefa, pode parecer clichê, mas é verdade, gente. Eu ainda vejo muita gente que se coloca num cenário multitarefa, num cenário de executar várias atividades ao mesmo tempo. Então trabalhe com hiperfoco no seu dia, tenha hiperfoco no seu dia. Pô, agora é a hora da prospecção, agora é a hora. Então você dividir os blocos da sua agenda e trabalhar com hiperfoco. Pô, quantas vezes eu já vi o Flávio falando, o Pablo Marçal falando, pô, tem hora que eu pego meu celular e eu coloco na gaveta. Eu deixo fora do meu cômodo, porque naquele momento eu preciso de hiperfoco. Então, ter esse tipo de atitude onde você coloca o seu hiperfoco é indispensável para que você consiga construir resultados sólidos, para que você não seja sugado, consumido pela ferramenta. Essa ferramenta celular é maravilhosa. O problema é que muita gente foi dominado por ela. Então, você divide blocos de horários. Por exemplo, tipos de atividade também é importante. Então, para quem trabalha com mentoria, às vezes você coloca reunião de venda. Na segunda, você tá pegando o ritmo que, tô arrebentando. Aí, a hora que você ia fazer a terceira, que já era a hora ali que você vai conseguir fechamento imediato, né? Pô, primeira reunião de venda, segunda, terceira, você já tá babando. Aí você coloca pra entregar pra o fulano reclamão, entendeu? Aí você tem uma entrega no meio e depois dessa entrega você tem outra reunião de venda. Você perdeu o flow. Então busque construir o seu flow. O flow de geração de conteúdo, o flow de reunião de venda, o flow de entrega. E eu particularmente... eu entrego 80% das minhas entregas acontecem no mesmo dia. É um dia que eu faço 80% das entregas. Por quê? Porque eu entro naquele flow e eu já mato aquilo. Então, busque esse hiperfoco e entenda que quando você ouve essas coisas, você fala assim, pô, mas é desafiador e eu não sei muito bem como que vai ser pra mim. Tá tudo bem, se exponha. A chave é essa, se exponha, amigo, amiga. Se permita errar. Hoje tem muita gente que fica com aquele receio de errar. Se permite errar, é aquela história, aquele clichê do esporte, né? As pessoas que mais acertam são as que mais tentam. Eu lembro uma vez que eu vi, acho que do Michael Jordan, que dentro de um campeonato, é um cara que se tornou aí talvez a maior referência do mundo em basquete, na vida, né, na história. Ele foi o cara que mais acertou, mas ele foi o que mais tentou também, entende? Então acho que essa visão ela é importante.
Acho que sim, vai ser desafiador, você precisa trabalhar mais duro por um período do que todo mundo, você precisa buscar mentores, alguém que vai te guiar. Gente, se tem uma coisa que me deixa doida, a pessoa fala assim, não, eu sou dentista, tenho um conteúdo top, eu vou ajudar muito o dentista a economizar tempo, energia, dinheiro, a pessoa vai economizar um baita tempo acessando, a pessoa fala assim, queria eu ter há 10 anos atrás, queria eu ter a oportunidade de encontrar essa mentoria. Top, então você vai começar? Vou. Como que você vai começar? Por conta. Você fala, pai amado, como assim por conta, amigo? Você acabou de entender que mentoria economiza tempo, energia e dinheiro. Aí você vai começar um negócio de mentoria por conta. Pra quê? Pra daqui 5 anos você olhar pra trás e falar, caraca, devia ter buscado ajuda? Pelo amor de Deus, que incongruência. Então busque alguém para te guiar. O que vai te permitir escalar um negócio de mentoria é justamente ter processos definidos, processo de entrega, processo de venda, processo, enfim, de tudo. Quando você tem processos definidos, você consegue delegar, você consegue duplicar, você consegue replicar. Então, eu vejo quantas vezes, gente, é muito comum, tá? A pessoa começa a mentoria, a pessoa inicia ali no SHP com a gente, muitas vezes já estava vendendo mentoria. Qual que é a transformação? Eu lembro do Bruno Palladini, ele é mentorado nosso, já tinha 2 anos ali vendendo mentoria para médico, vendia uma média de 70, 80 mil mês, ele começou a vender mais de 500 mil reais em menos de 2 meses. Vendeu acho que mais de 300 e pouco em um mês. O que mudou? 2 coisas principais. A oferta dele, o produto dele, como a gente empacotou o produto, como que a gente desenhou ali a promessa e a crença até no produto dele, a crença de que ele poderia cobrar sim mais caro. E o segundo ponto foi o processo de venda. Ele já fazia, ele já trabalhava pra caramba. A questão era o como ele estava fazendo. Mas o que? O mirabolante, a bala de prata? Não o básico, o segredo está no básico. Geralmente o problema, o que vai te fazer romper, não é a bala de prata. Não é um o que mirabolante, é o como você faz o que básico. Vou repetir, é o como você faz o que básico. E aí você vai lapidando isso, acessando um ambiente que fomenta você aprimorar isso, um ambiente de pressão, de pessoas que estão buscando performar mais. Essa semana, no grupo da MLS, o Flávio mandou um texto falando sobre a importância da exposição, a importância de você se expor, a importância de você mandar no grupo as suas metas da semana. Da semana? É, da semana. Você trabalha com meta mensal, você tem 12 fechamentos no ano. Você trabalha com meta semanal, você tem 48, 50. Olha o poder. Só que esse poder só vem se você for congruente com aquilo que você está se propondo, obviamente, né? Ah, não, vou pôr a meta, aí não bate a meta e tá tudo bem e a vida continua. Não, isso aí não dá. Você tem que honrar a sua palavra, colocar uma meta que você vai honrar. Ponto. Aí ele tava falando o quanto que essa exposição de você colocar ali a sua meta em público. Gente, a hora que eu coloco a meta, o que mais bate na minha cabeça é, cara, o Flávio tá vendo, o Flávio tá vendo, o Flávio tá vendo. Então ter essa clareza me desconforta, me incomoda, me coloca pressão. E essa pressão que me faz crescer. Aí você fala, Léo, é difícil, né? Tudo é difícil, gente. Tudo é difícil. É difícil ficar rico? É difícil ficar rico. É difícil ficar pobre? É difícil ficar pobre, só tem que escolher qual difícil você quer. Claro que eu tô sendo esdrúxulo aqui no pobre, né? Mas é difícil você romper novos níveis de resultado? É, mas é muito difícil ficar estagnado. Eu diria que é muito mais difícil. Por quê? Porque no cerne da mente humana, progresso é igual a felicidade. Se você tá buscando progresso constante, você tá com vitalidade, com vida, com pujança, com energia, com vontade de viver. Você acorda pulando da cama. Então é difícil? É, mas é muito mais prazeroso. Agora, e o difícil do dia a dia? E o difícil da estagnação? Então se colocar nessa posição de desconforto, se colocar intencionalmente em zonas de pressão, é o que vai te lapidar. E é justamente essa lapidação que vai te tornando uma pessoa incomum, uma pessoa rara, E eu fecho o episódio de hoje naquele ponto que a gente começou. O que vai te permitir cobrar mais caro? Se tornar raro, se tornar diferente, se tornar incomum. O que vai te permitir se tornar incomum? A sua consistência, a sua mentalidade, a sua forma de pensar. A parte técnica, o funil, o script, não é lá o grande diferencial. O grande diferencial é a forma com a qual esse básico é feito. Encorajo você a pegar isso, definir, listar o que tá te travando, o que são coisas que remetem muito mais a você do passado, quais são os ambientes que você vai se colocar para que você consiga construir o você do futuro, quais as metas você vai se propor, quais os ambientes de pressão você vai começar a acessar, tá bom? Lembra, inscreva-se no canal,
compartilha com as pessoas que você conhece que buscam construir um negócio sólido, que buscam se tornar pessoas melhores e até o próximo episódio. Valeu, pessoal!